Paz, Jesus, irmãos. Amém. Tem lugar aqui. Os irmãos aí. Vem para cá, irmão. Tem lugar aqui. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus, né, irmãos? Por todas as coisas. Obrigado. Que tem nos feito, tem nos dado, nos ajudado, nos fortalecido. É uma bênção, né, irmãos? Podemos estar mais aqui hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para os irmãos que puderem estar aqui hoje. É uma bênção. Não é uma bênção? Glória a Jesus mesmo. Que o Senhor sempre acrescente mais, né, sobre nossas vidas, né? E faça aumentar a fé e o conhecimento em nossos corações. Em nome de Jesus. E, acima de tudo, a caridade, né, irmãos? Que é o vínculo da perfeição. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, em nome de Jesus. Lembrando que sábado que vem não tem culto aqui. Não é isso? Sim. Sábado que vem não tem culto aqui. O culto vai ser lá, né, em Itapevi. É um culto que nós fazemos separado mais para a oração e para o louvor, né? A cada 2 meses, mais ou menos, a gente faz esse culto, voltado para a oração e louvor antes da ceia, que é importante para nós, irmãos, né? E essa semana, uma irmã teve um sonho, né? O Senhor Jesus nos chamando justamente para isso, para orar, para interceder, né? Para buscar o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus tem nos chamado. Amém, irmãos? Amém. Então, todos os irmãos estão convidados aqui, né? Em nome de Jesus. Os irmãos que vieram aqui hoje, tem o irmão Pedro, né, irmão? Irmão Pedro, irmã Nilda, irmã Marli também, André, Peter, todo mundo, né, irmãos? Os irmãos aqui, os visitantes, fica à vontade, amém? Sábado que vem, a gente começa o culto ali e vamos orando até o Espírito Santo derramar a sua graça e o seu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, né, irmãos? Em nome de Jesus. Abram em Hebreus capítulo 12. Antes de mais nada, glória a Jesus Cristo, irmãos. Vamos buscar o Senhor Jesus, amém, irmãos? A gente fazemos aí a cada 2 meses, né? Então a gente já se prepara antes, né? A gente já se prepara antes para poder chegar no dia, né? Não marcar nada nesse dia, irmãos. A gente já sabe com antecipação para a gente poder realmente estar buscando a Deus com mais intensidade, né, irmãos? A oração ela é fundamental para a nossa vida, a oração é fundamental para a vida de um cristão. A oração é fundamental, irmão, para a gente poder viver o Santo Evangelho, para nos ajudar nas nossas fraquezas, nossas lutas, nossas dificuldades, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela sua graça, seu amor, sua bondade, para que nós possamos, Senhor Jesus, servir ao Senhor sempre com alegria em nossos corações. Abençoa cada coração, cada mente, Senhor Jesus, dos irmãos que aqui estão. Que o teu Espírito Santo possa agir poderosamente em nossas vidas, pois precisamos do Senhor agindo e operando dentro do nosso ser. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para compreender a Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor Jesus, quebranta o nosso coração, para que a semente seja semeada, Senhor Jesus, poderosamente dentro de nós, para que nas nossas vidas possam produzir frutos dignos, Senhor Jesus. Frutos, Senhor Jesus, ao qual o Senhor, Pai, possa gerar dentro de nós. Ajuda-nos a estarmos ligados cada dia mais no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hebreus, agora eu faço parte do ministério dos irmãos, dos óculos santos. Não estou chegando mais de perto. Meu Deus do céu. É a vida, irmão. Você não chegou aos 40 não, né? É você mesmo. Vou estar orando pela sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Hebreus 12, irmãos, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Suportou a
Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Leitura bonita, né? Então aqui está dizendo, irmão, no versículo 2, que Jesus é o autor e o consumador do quê? Da nossa fé. Da nossa fé. Ou seja, Jesus é o princípio e o fim da nossa fé. Ou seja, temos que viver fé em Jesus desde o início até o fim da nossa carreira nesse mundo. Enquanto estamos neste mundo, quando iniciamos a nossa fé até o último suspiro da nossa vida nesse mundo, a fé nossa deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Porque só existe um que pode nos salvar. O que nos salva não é placa de igreja, o que nos salva não é apóstolo, não é pastor, o que nos salva é Jesus. Nem a gente mesmo pode se salvar, nem as nossas obras. Quem nos salva é Jesus Cristo. E glória a Jesus por isso. Né, irmãos? Então, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a fé, ela é muito importante para a nossa vida, irmão. A fé, ela é importante demais para a nossa vida. E o diabo sabe disso. Ele sabe o quanto nós precisamos de fé para poder chegar até o fim. O quanto precisamos de fé para chegar até o fim. Então, a palavra vai nos ensinando em vários outros textos que para você vencer lutas e tribulações, você precisa de fé. Para você se aproximar de Deus, você precisa de fé. Para você perdoar, você precisa de fé. Para você enfrentar montanhas de dificuldades e problemas, a gente precisa de fé. Então, os apóstolos mesmos, eles oravam e pediam, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, a fé, ela é extremamente importante para as nossas vidas. Sem fé, a gente fica no meio do caminho. Com fé, às vezes nós nos tornamos ou nos ficamos fracos, muitas vezes nos tornamos pecadores, muitas vezes podemos passar por diversas situações. Mas se existir fé em nosso coração, poderoso é Deus para fazer crescer aquela pequena fé e transformá-la numa fé muito grande. Por quê? Porque se estivermos ligados na videira, se estivermos ligados em Cristo, Cristo é poderoso, irmão, para fazer crescer dentro de nós essa glória tão poderosa que é a fé em nossos corações. A palavra diz lá em Efésios capítulo 2, irmãos, que através da fé nós entramos na graça de Deus. A graça de Deus é um meio a qual nós somos salvos. Então, sem fé é impossível nós chegarmos na graça de Deus. Então, quando a palavra diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, significa que ele tem que agir do início ao fim da nossa fé. Você está em Hebreus aí, irmãos? Vai um pouquinho só mais para frente aí, que é 1 Pedro. Depois de Hebreus vem Tiago, depois de Tiago é 1 Pedro. Então, irmão, Jesus é aquele que disse, né, lá no Evangelho de Lucas, que quando o Filho do Homem vier, porventura, ele acharia fé na nossa terra, acharia fé no nosso coração. Quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra, achará fé no coração. Jesus estava falando que nos últimos tempos, a fé seria algo raro de se encontrar no coração das pessoas. Por quê? Porque a fé, ela precisa ser genuína, ou seja, verdadeira. Não se pode ter fé verdadeira se você extrair essa fé de lugar errado. Para eu ter uma fé verdadeira, eu tenho que extrair ela de um lugar verdadeiro. Para eu ter a fé que vem de Jesus, que ele é o autor da fé, se ele é o autor da fé, ele é o princípio da minha fé. Então, se eu não extrair a minha fé de Jesus, a minha fé ela não será verdadeira. Então, o início da minha caminhada no Evangelho, o seu início tem que estar baseado na pessoa de Jesus. E dele vai vir a fé que você precisa para você chegar até o fim. Então, eu preciso aprender dele. Por isso que Romanos vai nos ensinar, Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela vem através do quê? Quando você ouve a mensagem do Evangelho, ouve a pregação do Evangelho produz fé no seu coração. Ou seja, vai produzir algo que você acredita. Olha, o que Jesus está dizendo, o que a palavra está dizendo, o que a pregação está dizendo, eu acredito nisso daí, eu acredito na palavra do Evangelho.
Eu acredito no Senhor Jesus, na palavra de Cristo, na doutrina dele, não doutrina de homens, doutrina de demônios, doutrina de religiões, não. A doutrina de Jesus. Ou seja, o que é que ele disse? O que Jesus falou? É isso que produz fé no nosso coração. É isso que nos faz acreditar. Então, por que é que nós estamos aqui? Por que que nós viemos de vários lugares e estamos aqui reunidos esta noite? Se não é por causa da fé na pessoa de Jesus. Eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas eu creio que ele existe. Eu nunca estive lá no céu, mas eu acredito que o céu existe. Porque a palavra diz que nós temos que andar por fé e não por vista. Não por vista. Até mesmo porque a vista vai se perdendo, né? Vai se acabando. Mas aquele que tem olhos abertos pelo Espírito, os olhos dele cada dia mais passam a enxergar. Cada dia mais. É o que diz Efésios 1,18, iluminando os olhos do entendimento. Então, veja só. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, como é que diz aí, irmãos? 1 Pedro 1, versículo 9. Todos juntos. Como é que diz, irmãos? 1, 2, 3. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, no fim, alcançando o fim da vossa? O fim da vossa fé. Quer dizer que a fé tem um? Vamos ler de novo, irmãos? 1, 2, 3, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. A salvação? Então, a fé, ela tem um fim. E no fim da sua fé, você tem que encontrar o que lá? Lembra que a gente combinou? A gente combinou assim. Salvação da alma. Lembra? Então vamos lá, de novo, irmãos. O que tem que se encontrar no fim da sua fé? Salvação da alma. Então você tem que manter a sua fé até o fim. Até o fim. Porque se você não manter a sua fé até o fim, lá no fim você não vai achar a salvação. Se o fim da sua fé acabar no meio da caminhada. Então a luta do cristão, qual que é? É manter a sua fé até o fim. Quando ele começa com o Senhor Jesus, ele começa no Evangelho, ele começa acreditando de uma forma muito grande na pessoa de Jesus. Ele acredita em Deus, ele acredita em Jesus, ele acredita na palavra, ele acredita no Evangelho, ele acredita na igreja, ele acredita em tudo. Ele absolutamente acredita em tudo. Por quê? Porque o início da fé, ela é gloriosa, ela é maravilhosa, ela é espetacular. Então, quando a gente inicia no Evangelho, é uma coisa bem gostosa no nosso coração. A gente sente uma alegria muito grande, uma vontade de caminhar, uma vontade de seguir em frente, uma vontade muito grande. Não é assim? Aí eu vou falar uma loucura para vocês. Posso? Obrigado. Se você tivesse fé em Jesus hoje, essa alegria toda, e se você partisse para a glória amanhã, seria bom e seria ruim ao mesmo tempo, né? Porque ninguém quer morrer, né? A gente quer viver o máximo que puder, não é verdade? Porque se não fosse assim, a gente não faria tomando remédio, essas coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a sua caminhada cristã, é uma coisa tão maravilhosa dentro do nosso coração, tão gloriosa, que a gente quer viver aquilo para sempre na nossa vida. A gente não quer deixar de sentir isso. Você quer deixar de sentir? Lembra quando você começou no Evangelho, você amou o Evangelho, você desejou o Evangelho, você tinha alegria, você pulava, cantava, você fazia tantas coisas maravilhosas para Ele. Então esse desejo ardente no nosso coração, essa alegria no nosso coração, a gente quer que isso aí esteja para sempre no nosso coração. Só que quando passa o tempo, irmãos, o que acontece na nossa vida? Acontece o que acontece com todos, o que aconteceu com Jesus, lutas e tribulações, lutas e dificuldades. Mas a luta e a dificuldade acontecem na nossa vida por quê? Estamos nesse mundo. Jesus falou que no mundo teríamos o quê? Aflições, lutas e tribulações. Então o Evangelho, irmãos, ele não promete uma vida que não haverá tribulação. Ele promete tribulação na nossa vida. Ele promete. Então cabe a nós, irmãos, aprendermos das palavras de Jesus e nos prepararmos. Para quê? Para que a minha fé, que eu adquiri no começo, ela permaneça até o fim. Porque no fim, vamos ler de novo, alcançando a salvação? Então a salvação da alma está onde?
Quando eu permaneço crendo até o fim. Crendo. Então, irmãos, o diabo, os anjos caídos, o mundo, eles sabem que para você chegar até o fim com fé, para eles não é uma coisa boa. Para o mundo das trevas, não é uma coisa boa um cristão chegar até o fim com fé. Porque se ele chegar até o final com fé, significa que até o final ele vai conseguir ser salvo. Então, Satanás e os seus anjos vão trabalhar e vão influenciar constantemente, todos os dias, se possível, para que a minha fé e a sua fé venham o quê? Diminuir. Ou acabar. A luta deles é para que isso aconteça na nossa vida. E nós vamos deixar? Não. Tá fraco, né? Vamos falar um não mais forte? Vamos deixar? Não. Ah, pronto. É isso aí. A gente não pode deixar. Mas eu não posso deixar porque eu disse não, mas eu tenho que fazer algo. Então aqui mesmo, irmãos, aqui no 1 Pedro mesmo, aí no capítulo 1, versículo 4 diz assim, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode, guardada. Então nós temos uma herança que não pode, ou seja, ela não é corrompida. Por que ela não é corrompida? Porque ela está guardada no céu. Porque tudo que está guardado no céu não pode ser roubado, não pode se acabar, não pode ser corrompido. Tudo que está nessa terra, irmão, será corrompido. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que desejamos, tudo que vamos comprar, tudo que vamos ter, tudo vai se acabar um dia. Ou seja, o que está no céu é que não se acaba, o que está aqui se acaba. Aí, continuando, versículo 5, irmãos. No versículo 4 está dizendo que nós temos uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada no? Então lá no céu tem uma coisa para mim e para você, amém? Que você não vai perder, que não vai murchar, não vai se acabar, que não vai se destruir, está guardada no céu pelo próprio Deus. Você acredita nisso? É o galardão que ele tem para mim, que ele tem para você, é algo que ele tem para nos dar. Ele está dizendo, a palavra está dizendo que ele tem algo para nos dar lá no céu, que está guardada lá, mas está guardada no céu. Não está guardado no Banco Bradesco, não está guardado lá no nosso carro, não está guardado, está guardado no céu. Então tem que chegar até lá, né? Quer receber? Tem que chegar lá. Só que como é que eu vou receber isso? Olha aí o versículo 5, irmãos. Que mediante a nós estamos o que, irmãos? Guardados na virtude de Deus, guardados no poder de Deus. Através da fé, o poder de Deus vai e nos sustenta. Às vezes você não sente, às vezes você não percebe, às vezes você nem entende, mas você está sendo guardado. Você está sendo guardado pelo poder de Deus, porque a sua fé ainda se mantém na pessoa de Jesus. A sua fé não está na pessoa de um homem, de uma instituição, de uma placa. A sua fé está na pessoa dele. E é por isso que ele vai te guardar sempre. Se a sua fé estiver nele. Olha lá, que mediante a fé estáis guardados na virtude, ou seja, no poder de Deus. Para o que, irmãos? A salvação já prestes para ser revelada no último tempo. Aí olha só o que acontece, irmão. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco com várias. Então a tentação te deixa o quê, irmão? Contristado. O que é contristado? Triste. Porque ninguém gosta de passar tribulação. Ninguém sai de manhã dizendo assim, ó Deus, me manda uma tribulação que eu estou precisando hoje. Você ora assim de manhã? Senhor, manda uma aí, manda uma braba para mim, que eu estou precisando de uma tribulação. Ninguém ora isso aí. E se a pessoa orar assim, é um tribulado. Então, ninguém ora desse jeito, não é possível. Então, você vai pedir o quê? Para Deus te ajudar, te dar força. Mas aqui está dizendo que a provação, a tentação, irmão, gera tristeza, como diz aqui, contristados com várias tentações. Continuando, versículo 7, todos juntos. Para quê? A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo
Então, irmãos, a nossa fé, ela é provada, a nossa fé, ela é testada, a nossa fé, ela é chacoalhada, a nossa fé passa por diversas provações. E por quê? Porque Deus é que prova os seus filhos, Deus não prova ninguém, irmãos. Ó Deus, por que o Senhor mandou essa provação para mim? Deus não prova ninguém. Por que Deus quer te provar? Por que Deus provaria você? Por que Deus testaria você? Deus não precisa testar ninguém, Ele sabe quem somos, Ele sabe que somos, Ele sabe o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, Ele sabe. Deus não precisa te provar absolutamente nada. Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Mas nós temos que lembrar que nós estamos em um mundo. E neste mundo, nós sofremos o quê? Tentações. Aqui está dizendo que as nossas tentações, vamos ler de novo, versículo 7. Para que a prova da vossa, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provada pelo fogo. Então, nós somos provados pelo fogo. Que fogo é esse? O fogo da aflição, da tentação. Se vocês voltarem um pouquinho para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 3 já, irmãos. O horário é uma benção, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, irmãos. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Eu lembro de um corinho, irmão. Um corinho antigo. Vamos ver quantos irmãos se lembram. Diz assim esse corinho: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador. Os irmãos estão? Tá bom, continua. Sem amor, não pode agradar ao Senhor. Oh, glória a Jesus, hein? Meus irmãos é das antigas também. Conhece essa, Henrique? Você é jovem demais. Muito jovem. Nasceu no ano 2000, né? Hã? Não, não vem com essa não. Seu cabelo te entrega. Não, ele nasceu em 2000. É milênio. Vamos lá, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Então, fé mais fé que não tem, peça ao Salvador, né? Aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, diz assim, irmãos: pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa. Então, Paulo estava precisando fazer o quê? Confortar e exortar. Acerca do quê, irmão? De ganhar mais dinheiro? De ficar mais rico? Não, de ser mais próspero nesse mundo? Não, ele estava exortando e consolando os irmãos acerca do quê? Porque o fim da fé é o quê, irmãos? A salvação da nossa alma. O fim da nossa fé é a salvação da alma. Então, irmãos, entenda uma coisa. Se existe uma coisa muito importante na sua vida, é a fé. A fé, ela é fundamental para a gente chegar até o fim, para a gente permanecer, continuar olhando para Jesus, vencer as tribulações, as tentações, as dificuldades, as angústias, as tristezas. A fé é fundamental para tudo em nossa vida, irmãos. Então, se um cristão ele for sábio, ele vai pedir todos os dias: Senhor, acrescenta a minha fé. Senhor, acrescenta a minha fé todos os dias, irmãos. Se tem uma coisa que tem que orar todos os dias, é pela sua fé. Não adianta você orar por ninguém se você não pedir para que Deus acrescente fé na sua vida. Do que adianta o mundo inteiro for salvo se eu me perder no final? Então, Senhor, acrescenta a minha fé. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está exortando, ou melhor, ele envia Timóteo para exortar acerca da fé. Versículo 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso o que, irmãos? Fomos ordenados para quê? De novo, versículo 3, 1, 2, 3. Para? Que ninguém se comova por estas tribulações,
É difícil isso aqui, né? A gente foi ordenado para quê, irmão? Para passar pelas tribulações. Só que na hora da tribulação, como é que a gente fica? Tribulado, né? Não é assim? A gente fica aflito. A gente fica muito aflito, irmãos. Tem um texto lá em 2 Coríntios 4, lá fala que a gente fica perplexo. Tem um texto, nós podemos ir lá. Lá fala que na tribulação a gente fica até perplexo. Que é o quê? Você não sabe nem o que está acontecendo. Parece que você tomou um tapa na orelha que você não sabe nem para onde você vai. É a palavra perplexo, atordoado. Então aqui está dizendo, olha, nós não podemos se comover, ou seja, não podemos se mover de Jesus. A gente vai ficar triste, abatido, aflito. Tudo isso é para quê, irmão? Para que a minha fé e a sua fé venha minguar, venha se acabar. Para que a nossa fé seja destruída. Porque sem a fé a gente não consegue chegar ao fim. Sem a fé a gente não consegue chegar lá no Pai, lá no céu. A gente não consegue sem a fé. É pela fé que podemos chegar até lá. É pela fé que estamos guardados, como nós lemos. Então aqui continuando, versículo 4. Pois, estando ainda convosco, vos predizemos que havíamos de ser o quê? Afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Versículo 5, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse. E o nosso trabalho viesse a ser inútil. Olha só, irmão, vamos ler de novo. 1, 2, 3. Portanto, nós lemos em 1 Pedro que a prova da vossa, muito mais preciosa que o ouro que perece, é provada pelo fogo. Então a nossa fé, ela é testada, ela é provada. Por quem? Pelo tentador. O tentador, ele vai provando a nossa fé, vai nos testando, vai nos provando, vai muitas vezes nos encurralando. É que nem a palavra diz lá em Efésios 6:10, que devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Mas aí a palavra, ela fala um momento em que existe um dia mal. Um dia mal. Parece que existe um dia em que o diabo dá uma ordem lá na região celestial e diz, olha, vai lá atrás do fulano e vai para cima dele. Não tem dia que você acorda, parece que você acorda com o pé direito? Não tem? Tem dia que você acorda com o pé direito. Parece que nada dá certo. Não, eu sou canhoto, eu falo direito. Eu não caio nessa não, mano. Obrigado. Tem uma água aqui, mas... Desculpa. Então, mano, tem dia que você acorda esquisito. Tem dia que você acorda, recebe uma fechada, recebe uma afronta, e você fala, meu Deus, que dia é esse? Aí é o dia que você tem que estar como? Alerta, atento. Não é? Só que às vezes tem dia que esse dia parece que vira outro dia, que vira semana, parece que vira mês. Você fala, meu Deus, isso aí não vai acabar nunca. Aí a sua fé começa o quê? Ser abalada. Quem nunca foi abalado da fé? Então, na nossa caminhada, a nossa fé, ela é afligida várias vezes. Então, o cristão, ele precisa da palavra, ele precisa de ouvir os cultos, ele precisa do evangelho, ele precisa se envolver com as coisas de Deus. Então, quando eu falo, irmãos, nós precisamos se envolver com as coisas de Deus, nós precisamos se envolver com a igreja, se envolver com o evangelho, se envolver com louvor, com oração, se envolver com a graça de Deus, com a santidade, temos que se envolver com as coisas que vêm do céu. Por quê? Porque na hora da aflição, da tentação, por mais que você seja aflito, por mais que você se sinta fraco, a fé vai estar lá dentro de você te conservando. Ainda que pareça que você vai perecer, pareça que você vai morrer, mas a fé está lá te sustentando. Porque às vezes a gente perde até a esperança, mas a fé está lá dentro agindo. A fé está agindo dentro de você. Olha só, Paulo está dizendo, olha... Eu fiquei temendo para saber da vossa fé, porque o tentador, ele quer o quê, mano? Ele quer acabar com a nossa fé. Então você começa a ver no evangelho, só que no decorrer da caminhada o tentador se coloca na sua frente. O apóstolo Pedro fala que é o leão querendo tragar a nossa vida. Não é isso que a palavra fala? Vigiai e orai, Jesus fala. Pedro fala para vigiarmos também, para orarmos, buscarmos a Ele. Porque o diabo, nosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa? Buscando a quem possa? Aí o próximo versículo diz o quê? O qual resistia o quê? Firmes na fé. Então como é que eu vou vencer a boca do leão e fechar aquela boca do leão? Resistir firme na fé.
Então, irmão, pode acabar tudo, você pode perder tudo na vida, menos a fé. Às vezes, irmão, a gente vai perdendo uma coisa, vai perdendo outra, vai sumindo uma coisa, outra coisa vai desar. Mas a fé, você não pode perder. A fé em Jesus, você não pode perder jamais. Por quê? Porque ela vai te sustentar até o fim. Então o apóstolo Paulo mandou saber como é que estava a fé daquele povo. Versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa, porque agora vivemos, se estáis firmes. Então, irmão, é muito bom quando uma pessoa está firme na fé. Quando uma pessoa está firme na fé, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a firmeza da fé de vocês consolou meu coração. Você imagina se Paulo visse a igreja de Tessalonicenses, se eles estivessem abalados na fé dele, e se eles estivessem voltando de novo para a sua antiga religião. Paulo ia ficar como? Consolado? Não, ele ia ficar mais atribulado. Então, existem, irmãos, tribulações, você quer ver? Vai para Atos primeiro, Atos capítulo 16. Então, a fé é importante para a nossa vida. Não vai dar tempo de a gente ler, irmão, mas lá em Mateus 17, tem uma passagem que diz assim, aliás, Jesus ele estava orando no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, os irmãos abrem Atos 16, versículo 9. Mas uma outra passagem, irmãos, que eu queria falar para os irmãos, Mateus 17, Jesus ele está no Monte da Transfiguração, irmãos, e quando ele desce do Monte da Transfiguração, tem que me acostumar com esse óculos aqui. Quando Jesus, irmão, ele desce do Monte da Transfiguração, ele encontra os discípulos lá embaixo, tentando expulsar, irmãos, um demônio que estava no lunático. E os discípulos não conseguem expulsar. E aí Jesus chega, desce lá do Monte da Transfiguração, e aí o pai da criança diz, eu pedi para os seus discípulos expulsarem, e eles não puderam expulsar. E aí Jesus olha para os discípulos, olha para aquela geração e diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E aí Jesus vai e expulsa o demônio que estava afligindo aquela criança. E aí depois os discípulos se reúnem com Jesus e diz para Jesus, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí Jesus falou, por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Mas essa casta de demônios só sai com oração e com jejum. Então, a casta de demônios, elas saem por quê? Porque na oração, no jejum, na entrega, a minha fé é fortalecida. Porque na oração e no jejum, eu estou me envolvendo com as coisas de Deus. Me envolvendo com as coisas de Deus. Mas nos dias de hoje a gente tem que jejuar. Jesus falou que tem que jejuar. Jesus foi quem disse, quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Então o jejum era uma prática da igreja, sempre foi. O jejum é uma prática que nós devemos ter na nossa vida, que nos aproxima de Deus, que nos aproxima de ter mais fé, para que quando vier uma casta maior de demônios, nós temos condições de vencê-la, por causa da fé em Jesus. Então as lutas, irmãos, elas vêm aumentando, e elas vão aumentar sobre as nossas vidas, elas aumentam, por quê? Porque os demônios não querem que nós sejamos salvos. A nossa luta, a luta dos demônios, a luta do diabo não é contra Deus. Deus, perto do diabo, o diabo não é nada. Perto de Jesus, não é nada, irmão. Não é absolutamente nada. Não é nada. Agora, a nossa luta é contra ele. A palavra diz que a luta nossa não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, o príncipe das trevas desse século. Então, são muitos seres espirituais, temos que lutar. E como é que nós vencemos? Com oração e jejum, que isso aumenta a nossa fé, e pela fé conseguimos enfrentar as batalhas e as dificuldades. Então, se no meio da caminhada, irmão, a gente desistir de buscar a Deus, se no meio da caminhada a gente desistir de buscar ao Senhor Jesus, se no meio da caminhada a gente desprezar a palavra do Evangelho, desprezar a leitura do Evangelho, desprezar as coisas que são de cima, as coisas do Rei de Deus,
a nossa fé vai começar a diminuir. A incredulidade começa a entrar. E aí vai chegar um momento em que talvez nós possamos até se desviar de Jesus. Então nós conseguimos suportar uma aflição, não abandonando a Jesus, porque a fé no nosso coração é fortalecida. Então, irmãos, aqui diz assim, ó, em Atos capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão. Deixa eu ler um versículo antes aqui, peraí. Ó, versículo 6, diz assim, ó. 16, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda-nos. Versículo 10, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciarmos o Evangelho. Para nos anunciar o? Então, olha só, irmão, imagine só, você está dormindo de noite, aí Deus te dá uma visão. Vai pregar o Evangelho em tal lugar. Aí você vai, cheio de alegria. Oh, meu Deus, agora eu vou fazer a obra de Deus, Deus me chamou, Deus confirmou. Eu vou falar da palavra dele, eu vou falar do Evangelho. Aí você vai cheio de alegria, cheio de vontade. Só que, irmãos, quando nós somos chamados para servir a Deus, a gente muitas das vezes temos uma fé, que tem que ter fé em Jesus mesmo, mas nós não podemos ter uma fé cega. Nós devemos saber o seguinte, que fazer e buscar a Deus, servir a obra de Deus, trabalhar no reino de Deus, servir a Jesus Cristo com as nossas vidas, nós vamos trabalhar, mas haverá demônios que se levantarão contra a sua vida, contra a minha vida. Se levantarão para que a obra do Evangelho não se concretize na sua vida ou não se concretize na vida de outra pessoa. Então veja só, Jesus chamou o apóstolo Paulo para ele pregar na Macedônia. E o que aconteceu? Versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Está indo tudo bem aqui, né, irmãos? Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de? O qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus? Então, aconteceu um fato aqui. Versículo 17. Esta, a adivinhadora, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus? A mulher que estava com o espírito de adivinhação, ela estava certa ou estava errada? Ela estava certa. Mas o que estava dentro dela era o quê? Era um demônio. Um demônio que estava falando a verdade, mas era um demônio. Então, às vezes, irmão, a gente fala assim, meu Deus, porque, irmão, tem gente que gosta de revelação, né? Tem gente que gosta de revelação. Eu vou na profeta tal, eu vou na igreja tal, para ouvir revelação aqui, revelação acolá. Não é assim? E, sinceramente, irmãos, é um monte de espírito de adivinhação. E tem gente que gosta de espírito de adivinhação. Veja, o espírito de adivinhação aqui falou a coisa certa, mas é o espírito de adivinhação. E a palavra diz aqui, irmão, que ela dava lucro, ou seja, o espírito que estava nela acertava. Aí você fala, meu Deus do céu, aquele espírito lá era maligno, mas o que ele falou deu certo. Deu certo por quê? Porque era o espírito de adivinhação. Veja aqui, dava lucro, ou seja, só dava lucro porque dava certo. Agora, era de Deus? Lógico que não, era o espírito de adivinhação. E o que aconteceu? Versículo 18. E isso fez elas por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse,
ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com... Mas não foi Jesus que mandou eles pregar a palavra? Não foi Jesus que mandou, enviou lá, falou: vai lá que tem pessoa para ser salva lá. E aí no meio de tudo aquilo que Jesus mandou eles fazer, o que eles encontraram? Tribulação. Encontraram aflição, encontraram luta, dificuldade. Então veja, irmãos, a consciência do apóstolo Paulo, ele sabia que fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, também traria o que para ele? Tribulação. Então a gente que serve a Jesus, irmãos, servimos a Deus, amém? Temos fé em Jesus? Então nós temos que saber que também virá o quê? Tribulações. Porque é o tentador para nos tentar, para afligir, acabar com a nossa fé. Então nós temos que ter uma consciência. Que tipo de consciência temos que ter? Posso passar 10 minutos, irmãos? Obrigado, irmão, em nome de Jesus. Aqui diz assim, irmãos, versículo 24, todos juntos, irmãos. O qual lançou no cárcere e lhe segurou os pés. Imagine só, irmão, o que ele estava sofrendo. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam e... oravam? Não, não é o óculos não, irmão. É oravam, né? Não é murmuravam, não? Não. Então, na nossa tribulação, não podemos? Murmurar. Nós temos que aprender com Paulo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos. E o que acontece? E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos das prisões. Então por que isso acontece? Porque na tribulação, eles buscaram a Deus, oravam e perseveraram, buscando a Deus. E Deus veio e trouxe o socorro. Para nós é a mesma coisa, irmãos. Vai aqui para 2 Coríntios, vamos terminar aqui, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, primeiramente. Então, meus irmãos, ter fé é fundamental para a nossa vida. Pergunto para os irmãos, quais coisas e quantas coisas querem tirar a nossa fé? Quantas coisas, irmãos? Quantas coisas já querem tirar do seu coração o crer em Jesus? Olha aqui, olha assim, capítulo 1, versículo... Depois, se os irmãos quiserem ler do versículo 3 em diante, é muito bom, mas vamos pegar aqui o versículo 7, diz assim, ó. E a nossa esperança, 2 Coríntios 1, versículo 7, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois, assim, de novo, irmãos, versículo 7, 2 Coríntios 1, 7. Na aflição, eu pergunto para os irmãos, você lembra que vai ter consolação? Você lembra? Quando você está afligido, você tem que ter essa fé. O Senhor vai me consolar. Fé é o quê, irmão? É o que você não está enxergando ainda, você não viu, você não recebeu o consolo ainda, mas Ele vai te consolar. Não importa o tamanho da aflição, Jesus falou que não vai vir tentação sobre nós, tamanha, capaz de nos destruir. A tentação ela vem, nos aflige, nos deixa contristados, aflitos, abatidos, mas o consolo virá. Você precisa de fé. Por isso que a palavra diz em Hebreus 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite que Ele é o quê? Galardoador. Ele vai dar a recompensa. Então, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam a Deus porque eles tinham fé que Deus iria socorrê-los.
Continuando, irmãos, todos juntos. Versículo 8. Por quê? Até da vida? Então ele chegou a pensar, nós não vamos suportar isso aqui, nós não vamos aguentar. Na mente dele, irmão, aquilo ali ia se acabar. Você já passou por uma tribulação tão grande na sua vida que você pensou que a sua vida se acabou? Eu estou passando uma tribulação tão grande que, olha, da minha vida eu já, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Já orou assim, já. Acabou a minha vida. Você já acabou. Falei, meu Deus, não adianta. Então, às vezes a gente passa por isso. O apóstolo Paulo passou por isso. Ele passou por isso. Então, às vezes isso acontece com a gente. Mas, se o seu coração tem fé, poderoso é Deus para transformar toda aquela aflição sua em consolo. Mas você precisa de fé. Continuando. 9. Mas, já em nós mesmos tínhamos o quê, irmão? Sentença de morte. Para quê, irmãos? Para que não confiassem em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita, o qual nos livrou e de tão grande morte e livrará. Em quem esperamos, em quem também nos livrará? Então, irmão, veja só que as tribulações vêm sobre nossas vidas. Vamos finalizar aqui, no capítulo 4. As tribulações, elas são tão grandes na nossa vida que às vezes a gente pensa justamente nisso, em desespero. A gente fica desesperado, irmão. Meu Deus, agora acabou, agora não tem mais chance, agora já era. Eu não sei para onde o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu estou tão aflito que eu faço? Aí resta o quê, irmão? Confiar em Deus. É aquela situação, irmão, em que você não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, não sabe o que orar, não sabe de nada, você fica perdido, que nem cego tiroteio. Mas a gente que tem fé em Jesus, irmãos, a gente vai aos pés dele. E nem que for para chorar, nem que for para você apenas, sabe, aquele, entre aspas, aquele murmúrio, que não sai nem palavra, só lágrima. E aí Jesus, pelo Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nem que for para isso, mas se a sua fé estiver lá dentro, Deus vai agir no nosso coração, na nossa vida, nos nossos problemas. Aqui diz assim, irmãos, capítulo 4, né, que eu falei? Versículo 7, irmãos, diz assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8, irmãos, como é que diz? Em tudo somos atribulados. Como é que é? Em tudo. Quer dizer que é em? Tudo. Em tudo. Então, quer dizer que em tudo nós somos o quê, irmão? Talvez hoje não, mas talvez amanhã. Talvez você está tudo bem ali, está tranquilo, hoje está uma bênção, mas amanhã aquilo que era uma bênção vai te atribular. Por quê? Em tudo você é atribulado. É o que acontece. Em tudo somos atribulados, mas não? Ou seja, não falta fé no nosso coração. Perplexos, mas não? Então, o que é perplexo, irmão? A pessoa fica desnorteada. Ela fala, meu Deus, ela não sabe nem o que fazer. Então, veja, irmãos, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, irmãos, Jesus é aquele que trabalha todos os dias no nosso coração para manter o nosso coração cheio de fé. Então, irmãos, que nós possamos buscar todos os dias, Senhor, acrescenta-nos a fé. Quando uma coisa estiver muito difícil, irmão, na nossa vida, e você não vê saída, não vê como resolver aquilo, vai aos pés do Senhor Jesus. E Ele vai mostrar a saída. Ele vai mostrar o caminho. Quanto tempo demorar, quanto tempo for necessário. Mas Deus é aquele que espera dos seus filhos fé sempre no nosso coração. O tentador vai vir sempre. Para quê? Para que o nosso coração perca a fé em Jesus. Porque o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo de oração, irmão? Não?